Ah, Senhor Jesus. Amém. Bom, temos as perguntas da semana passada. Sim. Qual é a primeira? Que é Que é um atributo? Vai responder? Isso. Um atributo é uma qualidade. Os atributos são as qualidades de Deus. Isso. Alguém pôs resposta diferente? Sim, Sueli. Características e qualidades com os quais Deus se apresenta ao homem. Muito bem. Características e qualidades com as quais Deus se apresenta ao homem. Mara? O que é próprio e peculiar a alguém ou alguma coisa. É isso aí. É próprio, peculiar, ou característica própria ou peculiar. Ok. Segunda pergunta. Dentre os atributos divinos, quais você citaria? Quais, Mara? Aqui eu coloquei Todo-Poderoso, Ele é a fonte de toda provisão, Uber, Ele é todo suficiente, salvação, luz, amor, santo, vida, caminho, ou seja, tudo. Tudo. É isso mesmo. Deus é tudo. Terceira pergunta. O que quer dizer a expressão El Shaddai em hebraico? Isso. O que quer dizer a expressão El Shaddai em hebraico? O todo-poderoso ou o todo-suficiente. Com o Uber. Com o Uber. Quarta. Segundo esta lição, quantos anos depois de Abraão ter tido Ismael, é que Deus apareceu novamente a ele? Por quê? Quantos anos? 13 anos. E por que Deus demorou tanto tempo? Abraão tentou cumprir a promessa de Deus com seu esforço natural, que não agradou a Deus. Exatamente. Alguém pôs resposta diferente? Deus estava de férias? Não. Não. Ok. Próxima pergunta. Alfredo? Que indica as expressões primeiro e último, alfa e ômega, Ok. início e fim. Que indica essas expressões? Início e o fim. Início e fim? Indica a eternidade de Deus. Exatamente. Indica a eternidade de Deus. Porque Ele é o começo e Ele é o fim. E tudo entre um e outro. Né? Essa foi a quinta. Sexta. Que são trevas e como podem ser eliminadas? Ok? O que são trevas? Ausência de luz. A ausência de luz. E como podem ser eliminadas? Com luz. É isso aí. Essa foi a última? Não. Oh, tem mais? Vamos lá. Próxima. De acordo com 1 João 1, de 5 a 10, que é necessário para que nos arrependamos e sejamos perdoados de nossos pecados. Ok. O que nós precisamos para nos arrepender? Creia em Jesus. Crer em Jesus. Colocar o teu nome, né? Isso. Mas de acordo com 1 João 1, tem um detalhe. Confessar. Estarmos na presença de Deus. 1 João o quê? 1 João 1, 5 a 10. 5 a 10. Está na luz? Isso. Ter comunhão. Primeira coisa é a luz. Certo? A luz nos ilumina. Aí nós vemos a nossa situação e nos arrependemos. Aí nós aplicamos o sangue. E aí o ponto inicial é a luz. Né? Ok. Tem mais uma? Tem. Que fez Deus enviar seu Filho unigênito para nos salvar? Amor. É isso aí. Amor. Amém. O amor que foi a motivação de Deus. Acabou, né? Mais uma? Uau! O que quer dizer a palavra santo e
como podemos ser santos. Muito bem. O que quer dizer a palavra santo, Luzinete? Oi. Deus é santo. Deus é santo. Amém. E o que quer dizer santo, Lucas? Lucas. Ah, agora se cola, né? Assim não vale. Isso, quer dizer separado. E como nós podemos ser santos? Crendo e ganhando mais do Senhor. Quanto mais nós temos comunhão com Ele, mais Ele coloca a santidade dele em nós. Amém. E nós vamos nos tornando cada vez mais santos, cada vez mais separados, Amém. cada vez mais parecidos com Ele. Sim, amém. Amém? Agora acabou? Acabou. Muito bem. Então agora nós vamos para lição 3, que ainda é sobre Deus. Amém. Aí, Foi. Hoje nós vamos ver que Deus é Espírito. A gente já viu um pouco sobre isso na primeira lição, mas hoje a gente vai ver com mais detalhes. Deus é Espírito. E algumas coisas que também nós vamos questionar. O que é adorar a Deus? Onde devemos adorar a Deus? Que é um ídolo? Porque Deus é invisível. Deus é ciumento. Como servir a Deus? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é esse trecho. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. O Senhor fala para a mulher samaritana, logo depois que ela pergunta onde é que se deve adorar a Deus. Ele responde, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Existem talvez 3, no máximo 4 versículos que colocam essas duas palavras juntas, espírito com letra maiúscula e espírito com letra minúscula, indicando o espírito de Deus, ou Deus que é espírito, e nós, ou o nosso espírito humano. A nossa versão fala Deus é espírito com letra minúscula, como se Deus fosse um espírito, ou Deus fosse espiritual. Outras versões trazem com letra maiúscula, que é mais correto. Deus é espírito. Não só essa é a essência dele, mas é o que ele é. Deus é espírito. Tá certo? Ele pertence à esfera espiritual. E em nós ele colocou algo que se conecta com a esfera espiritual. Não é a nossa mente, não é a nossa emoção, não é a nossa vontade, não é o nosso corpo, é o nosso espírito. Então, esses são aqueles que o Pai procura. O Pai procura pessoas que adorem a Deus no Espírito. O questionamento da mulher samaritana, na verdade, é o questionamento de todo ser humano. Essa é uma indagação natural das pessoas. De modo geral, as pessoas pensam em Deus e de alguma forma o temem, ou o buscam, o querem adorar. Porém, quando se refere a relacionar-se com Ele, poucos sabem como fazê-lo e estão cheias de conceitos naturais acerca disso. Eles querem a Deus? Querem. Eles querem procurar a Deus? Querem. Mas a questão é que eles estão tão acostumados com as coisas físicas que quando chega o aspecto espiritual, eles não sabem o que fazer. Então, isso leva eles a ter
conceitos inadequados, conceitos naturais, impróprios. É isso que todos nós temos. Na verdade, mesmo nós que buscamos o Senhor, lemos a Bíblia, nós podemos perceber que de vez em quando, às vezes de vez em sempre, alguma coisa natural surge em nós com relação a Deus, até que nós tenhamos luz, até que o Senhor se revele para nós. Aí a gente fala, não, pera lá, não é assim. Isso era eu que estava pensando, mas não é desse jeito que Deus age. Então porque nós vamos ver depois, mais para frente na lição que fala sobre o plano de Deus, Deus fez uma inserção na eternidade, e Deus fez uma inserção no mundo espiritual. Ele falou assim, pera lá, vamos dar um tempo, eu vou cumprir o meu plano no tempo. E para isso ele criou uma esfera física, mas Deus mesmo é Espírito. E por Deus ser o Espírito, e por Deus ser único, ele tem uma exigência que a gente não o substitua. Então esse é o grande problema do ser humano quando se refere a Deus. Já que ele não consegue entender direito quem Deus é, com a mente, com o raciocínio, ele tenta de alguma maneira entender e até mesmo fazer Deus. Ele está tão acostumado com as coisas físicas que ele quer criar alguma coisa física ou visível para ele se sentir mais seguro. Então, o Senhor falou isso para... esse é o início dos 10 mandamentos. Quando ele foi falar os 10 mandamentos, ele começou dizendo, eu sou Jeová, ou seja, eu sou o eu sou, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou Jeová teu Deus, Deus zeloso. O fato de Deus ter colocado a eternidade no coração do homem faz o homem de alguma maneira querer buscar a Deus. Mas como ele não conhece e não sabe como se aproximar de Deus, ele então começa a usar a sua imaginação para tentar explicar Deus ou até representar Deus, e aí isso gera os ídolos. Mas aqui ele fala não só de não ter outros deuses, mas não fazer imagem e não adorar essas imagens. Porque Deus conhece o coração humano, especialmente depois da queda. É essa tentativa de justificar as coisas. E ele no começo do versículo 5 ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. A palavra zeloso quer dizer, antes disso, ídolo. É tudo aquilo que substitui Deus. Tudo aquilo que substitui Deus, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. E eu acho que os irmãos também se lembram que tanto na última como na penúltima, especialmente na penúltima conferência internacional, foi falado bastante sobre a questão da idolatria, como sendo algo que o homem cria, na verdade, para se satisfazer. Porque, como nós vimos, Deus é santo, Deus é único, Deus é singular. E se você se aproxima dele, você precisa simplesmente aceitá-lo como ele é. E você não negocia com ele. Tá certo? Ele vai fazer a vontade dele. Ele tem o plano dele. Ele tem misericórdia de quem ele quer. Ele abençoa quem ele quer. Agora, eu
como eu não consigo negociar com Deus, o que eu faço? Eu arranjo um ídolo com quem eu consiga negociar. Então eu ofereço coisas para o ídolo, eu negocio com ele e falo, ó, se ele me der isso, eu faço isso. Ou eu vou fazer tal coisa para que ele me dê tal coisa. Isso começou muito lá atrás. Na verdade, alguns hoje pregam que isso começou em Gênesis 3, com Eva. Porque quando a serpente foi conversar com ela e descobriu que ela não estava muito segura da palavra de Deus, do que Deus tinha falado, a serpente falou para ela, não, pera lá, não é assim. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser quê? Igual a Deus. Então, você não vai precisar de Deus. Você pode ter independência. Então, no fim, a idolatria é uma maneira de ser independente de Deus. O que Deus deveria me dar, eu não recorro a Ele. Eu recorro a outra coisa. Deus deveria me dar paz, mas eu recorro a alguma coisa, alguma situação que me dê paz. Deus deveria me dar alegria. Mas em vez de eu buscar Deus para ter alegria, não, eu recorro a outras coisas para ter alegria. Então, tanto o mundo como o próprio diabo encheram a humanidade de várias e várias coisas, para que o homem não precise buscar a Deus. O diabo fala assim, não vá até Deus, venha até mim, eu dou a você o que você quiser. E foi essa a proposta que ele fez para Eva. E Eva foi enganada e viu que a árvore era boa, o fruto era bom para comer. E na verdade aquilo foi uma idolatria. Começou ali. E a partir daí, todo ser humano produz alguma coisa ou busca alguma coisa para substituir o próprio Deus. Para substituir o que Deus é e o que Deus pode fazer. Porque Deus não faz a nossa vontade. Deus faz a vontade dele. Deus até mesmo permite que os nossos planos deem errado, para que o plano dele dê certo. Agora, qual plano é melhor? Os nossos planos ou o plano de Deus? Deus tem um plano eterno e ele vai cumprir. Esse plano nos inclui. Mas como nós nos distraímos com tantas coisas, estamos tão acostumados com as coisas físicas e não buscamos a Deus devidamente, nós fazemos os nossos planos achando que são melhores que os planos de Deus e fazemos de tudo para cumpri-lo, e quando Deus não cumpre, a gente arranja outra maneira de cumprir. Ou seja, nós tiramos Deus e colocamos algo no lugar. Então, isso é idolatria. E pode ser qualquer coisa, irmãos. Não é apenas uma imagem, ou o que nós chamamos de ídolos. Uma atividade pode ser uma idolatria. Um relacionamento pode ser uma idolatria. Um estado emocional pode ser uma idolatria. É algo que a gente adota, se torna dependente daquilo, acha que sem aquilo a gente não consegue viver, e aquilo substitui Deus. Uma pessoa, uma atividade, um serviço, até mesmo uma atividade na igreja. Até mesmo atividades que a gente faz para Deus podem se tornar
algo que substitui Deus. Então nós precisamos de luz para poder ver essas coisas. O Senhor precisa revelar isso para nós. Porque o que acontece com a idolatria? Nós vamos ver ainda um pouco depois, mas no caso da mulher samaritana, qual era a idolatria dela? Os maridos. Eles satisfaziam? Não. O que ela precisava então? De mais. Mais. Um marido não deu, vai para o segundo. Outro não deu, vai para o terceiro. Ou seja, esse é o princípio da idolatria. Não satisfaz, você aumenta a dose. O vício é assim. Certo? Os viciados, eles começam com uma dose baixa, dá certa alegria, mas logo passa. O que eles querem? Eles querem a mesma alegria, mas como a dose é pequena, não produz mais. Então o que eles fazem? Eles aumentam a dose. Aquilo vai tomando conta deles, torna-se o ídolo deles. Mas às vezes isso não é só uma droga. Às vezes pode ser um relacionamento que gera dependência emocional. Até mesmo entre nós pode haver. Quando a gente depende muito de determinadas pessoas ou determinados irmãos. Se eu tenho um relacionamento muito bom com um determinado irmão, ele me ajuda, ele me apacenta, ele isso, ele aquilo, aí eu venho para a reunião e ele não está, como é que eu fico? Eu fico triste. O Senhor está aqui. Amém. Mas isso só não me satisfaz, porque determinado irmão não está. Como eu queria que ele tivesse. Então isso pode acontecer. Então até mesmo relacionamentos podem se tornar um ídolo. Atividades podem se tornar um ídolo. Se eu não consigo vir para a reunião apenas, sentar e ouvir. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me sentir útil, senão eu não me sinto bem. Às vezes, isso pode se tornar um ídolo na minha vida cristã. Eu tenho de fazer coisas para Deus. Então, nós devemos tomar cuidado e devemos ir diante do Senhor para Ele nos mostrar o que é um ídolo. E, geralmente, no caso de uma atividade, é aquilo que eu faço, não deixo ninguém interferir, só eu faço, e eu faço bem, eu faço melhor, ninguém faz como eu. E se alguém puser a mão, eu fico bravo. Isso pode acontecer. E se alguém me tirar esse serviço, eu também não venho mais. Sabe aquela história? Não brinco mais. Né? E se alguém quiser me ajudar, eu fico até chateado. Imagina se você quer me ajudar, eu sei fazer tão bem. Sempre fiz. Faço sozinho. Então, irmãos, nós temos uma tendência, desde Eva, a substituir Deus, a nos tornar independentes de Deus. Isso acaba sendo uma idolatria. Então nós devemos tomar cuidado com o nosso viver espiritual, porque às vezes nós estamos confundindo as coisas. Por isso, irmãos, Deus nunca se mostrou. Sabendo que nós estamos acostumados a viver no plano material, acostumado a ver as coisas, a tocar, a palpar as coisas, Ele nunca se mostrou. A Bíblia fala que Deus apareceu para Abraão, mas nós não sabemos como foi. Que aparição foi essa? Um dia nós vamos encontrar com Abraão e a gente pode conversar com ele. Conta para nós aí, como é que foi essa história aí? Quando você estava lá em Ur dos Caldeus, com tantos ídolos, vendo o ídolo aqui, vendo o ídolo lá, Deus aparece para você, mas Ele nunca se mostrou para ninguém. Como é que você fez para se acostumar com essa nova coisa aí? Porque você estava acostumado a palpar, a ver.
E o Deus da glória aparece para ele, e sei lá de que jeito, porque ele fala, então o Senhor vos falou no meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz, não vistes aparência nenhuma. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes, no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais, nem façais alguma imagem esculpida em forma de ídolo. Então o Senhor propositadamente não apareceu, ele falou. Quando ele se mostrou para Moisés, era um fogo. E Moisés, zelo é ciúme, esse slide está invertido, era para ser antes. É o seguinte, a palavra fala, Deus é zeloso. A palavra zelo também significa ciúme. Deus é ciumento. Então você imagina, a namorada tem um namorado, mas tem retrato de outros homens no celular. Funciona esse negócio? Não. Nós somos a namorada, Cristo é o namorado, certo? Paulo fala que ele nos apresentou como virgem pura a um só marido, que é Cristo. Nós somos a noiva. Cristo é o marido, Cristo é o noivo, nós vamos nos casar com ele. O que nós estamos fazendo com um monte de outros homens no celular? Não é? Então tudo aquilo que nós colocamos no lugar do Senhor gera ciúme nele. Deus é Deus zeloso, Deus é Deus ciumento. Então tudo aquilo que tudo aquilo, ou todos aqueles que nós temos consideração mais do que o Senhor, retratos, fotos de outros maridos, outros noivos, outros namorados, que nós estamos guardando. Eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor é maravilhoso. Mas eu gosto daquele ali, ó. Olha como ele é bonito. Tá certo? Então essa é dessa maneira que o Senhor se mostra. Então, por isso ele nunca se mostrou. Aí ele fala assim, Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor, não poderás ver a face, porquanto homem nenhum jamais verá a minha face e viverá. E em 1 Timóteo 6,16, Paulo fala que Deus é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Então o Senhor, de propósito, nunca se mostrou. Nunca alguém viu a Deus, justamente para que nós não sejamos tentados. Se não conhecendo a Deus, nós já fazemos imagens, imagina se ele se mostrasse. Vocês sabem que até Deus ordenou que Moisés, quando os filhos de Israel estavam cruzando o deserto, eles pecaram, Deus enviou cobras ardentes que picavam e eles morriam. Aí eles se arrependeram, clamaram a Moisés, aí Deus falou para Moisés, então faça o seguinte, pega uma haste, faça uma serpente de bronze e coloca no alto dessa haste. Todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Você sabe que por muitos e muitos séculos, talvez uns 800 anos ou mais, os filhos de Israel guardaram essa estátua, essa serpente de bronze, e ofereciam
incenso a ela. Então o homem tem essa necessidade de ver as coisas para poder crer. Por isso que toda a esfera do Novo Testamento, irmãos, é pela fé. Senão, nós ainda estaríamos com imagens, com coisas físicas. Vamos. Ele resolveu fazer greve. Só porque você pegou. Então, por causa disso, quando o Senhor Jesus se encarnou, ele foi a expressão de Deus. Mas de que maneira ele expressou Deus? Como Deus de fato é? Não, como homem. Ele foi um homem normal, um homem perfeito, um homem cheio das virtudes humanas. Então a intenção de Deus na encarnação não era só ficar ali como um homem. Ele se fez homem porque ele tinha um propósito. Qual que era o propósito? Morrer. Por que Deus se fez homem? Para que o homem pudesse ver a Deus simplesmente? Não. Isso foi apenas um meio. O que Deus de fato queria era morrer. Porque morrendo, ele faria a redenção. E ele se tornaria o quê? Espírito que dá vida. Que é o que fala 1 Coríntios 15, 45. Ou seja, novamente nós voltamos para a questão espiritual. Deus é espírito. Ele se encarnou? Sim, ele se encarnou, mas foi só um processo. Foi só um caminho. Se ele tivesse ficado como homem, ele não teria vivido o tempo todo, porque o homem é mortal, e não teria realizado a redenção por nós, e não teria se tornado espírito. Mas ele se tornou o espírito. Então, de novo, nós voltamos à questão espiritual. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento espiritual. Isso é importante. Então, assim como a serpente que Deus ordenou que Moisés levantasse era um símbolo do Senhor Jesus, tanto que lá no primeiro capítulo de João, ele menciona isso. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, todas aquelas sombras que havia no Antigo Testamento, antes da fé, eram símbolos das coisas espirituais que haveriam de acontecer. Então, o cordeiro era um símbolo. O verdadeiro cordeiro é o Senhor. Né? A serpente é um símbolo. O verdadeiro símbolo, a verdadeira serpente é o Senhor. Então, por isso Paulo fala em Colossenses: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, todas as coisas que Deus instituiu no Antigo Testamento, porque não havia a fé, eles não criam. Então, eles precisavam de coisas palpáveis naquela era. Quando Cristo veio, todas essas coisas passaram. E a realidade se tornou o próprio Senhor. Nós não precisamos mais de um dia como o sábado. O Senhor é o nosso descanso. Nós não precisamos mais de um cordeiro. Cristo é o nosso cordeiro. Certo? Todas essas coisas que eram físicas, hoje se tornaram realidades espirituais. E nós podemos ter a realidade disso. E por isso, João Batista olhou para um homem e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A nossa dificuldade hoje no Novo Testamento é que estamos tão acostumados a viver num mundo material que nem sempre desfrutamos Deus em Cristo como a realidade de todas as coisas em nosso espírito. Ainda buscamos coisas exteriores e palpáveis, como se fossem o mais importante. Então, por exemplo, o Senhor disse: deixo-vos a paz. A minha paz os dou. E eu não dou como o mundo dá. Mas nós estamos tão acostumados a ver paz com os olhos humanos que nós não conseguimos desfrutar a paz se a situação não está calma. É ou não é? Se a situação está agitada, a gente não consegue descansar no Senhor. Então vem uma situação, o Senhor permite aquela situação para nos ensinar a desfrutar a paz. E nós não aprendemos. Por quê? Porque a gente fica esperando a situação passar para desfrutar o Senhor. E as situações passam. Elas não duram para sempre. Só que nós não aprendemos a lição. Aí vem outra situação. De novo, a gente fala, puxa, e ora, e pede para o Senhor nos abençoar, nos livrar da situação e tal, e fica inquieto, fica ansioso, fica chateado, fica revoltado com Deus, com raiva dos irmãos e tal, e a situação não passa. Aí, quando a situação passa, a gente fala, ufa, Deus me ouviu. Só que a lista de situações só vai aumentando. Enquanto nós não aprendemos a desfrutar o Senhor como a realidade dessas coisas, cada vez que vier uma situação difícil, nós vamos ficar ansiosos, nós vamos ficar preocupados, podemos até cair em depressão. Por quê? Porque não aprendemos que Deus é a realidade de todas essas coisas e Ele é Espírito. E como Espírito, Ele está acima, Ele está além das situações físicas. Situação física, irmãos, por pior que seja, não é nada comparado ao Deus que é Espírito, que é vida, que é luz, que nos dá a verdadeira paz. Então, as situações que Ele permite que nós tenhamos são lições para a gente aprender. E vamos ser sinceros, nós não aprendemos na primeira, nem na segunda. E olha, às vezes a gente aprende numa situação e acha que já tem diploma. Aí vem outra igualzinha àquela e a gente tropeça e cai. E fala, mas como? Eu achei que já tinha sido aprovado nessa matéria. Peguei DP de novo. E acontece. Não é? O fato de eu ter tido uma boa experiência com o Senhor em determinada situação não significa que toda vez que aquela situação surgir, eu vou me dar bem. Ele falou, pode vir. Pode vir que agora eu me viro. Não é? Quantas vezes a gente pensa assim? Por isso, irmãos, a nossa vida com o Senhor é um eterno aprendizado, é um eterno trabalhar do Senhor em nós para nos tirar da esfera material, da esfera humana, da esfera natural e nos transferir para a esfera espiritual. E Ele vai fazer isso até Ele voltar. E se Ele demorar, nós vamos dormir, mas o Senhor vai continuar trabalhando. Então, nós seremos, irmãos, por fim, seres espirituais. Não que nós seremos apenas espírito, mas o nosso ser natural vai sendo eliminado e o Senhor vai nos enchendo de espírito e de vida. De modo que depois a gente vai ser a expressão de Deus. E vamos poder caminhar com Deus, expressar Deus, viver com Deus de forma plena. Hoje a gente tem umas janelas. Né? Na nossa experiência, nós temos algumas janelas. Alguns momentos em que nós, de fato,
tocamos o Senhor, tocamos o Espírito, vemos o plano dele, vemos como ele está agindo, aprendemos a descansar nele, temos paz mesmo nas tribulações e tudo mais. Só que com o passar do tempo, essas janelas vão ficando maiores. Essa é a nossa esperança. Nós temos janelas cada vez maiores de viver no Espírito, de tocar o Senhor, de ser transferido de esfera. Né? Andar no Espírito e ter Deus como nosso chão. Olha que interessante esses dois trechos. Aqui fala, em Gálatas 5, Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E em Colossenses 2 ele diz: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé. Aqui Paulo está dizendo que o Espírito é um chão. Cristo é o nosso chão. Sabe aquela situação que acontece com você e você fala: puxa, eu perdi o chão? Não é? Quando nós perdemos o chão, significa o quê? A gente perde a estabilidade, fica tonto. Né? Mas Paulo está dizendo: andai no Espírito. O Espírito é sólido. Ele é espiritual, mas ele é sólido. Quando nós andamos nele, nós podemos nos firmar. E aí no segundo trecho, né, em Colossenses 2, ele fala: andar em Cristo. E ele continua: nele radicados ou enraizados. Uma planta precisa de chão para se enraizar e resistir. E aí pode vir vento, pode vir um monte de coisa, a raiz está firme lá. Nós somos essa planta. Cristo é o nosso chão. E depois fala: não só enraizados, mas edificados. Não na areia, mas num chão sólido. O Senhor é o nosso chão. À medida que nós vamos tendo experiências com o Senhor, irmãos, a nossa raiz vai ficando mais funda. E quando os ventos vierem, eles vão chacoalhar bastante. E nós não vamos deixar de sentir. Isso não significa que não haverá vento. O vento vem. Mas nós podemos ficar firmes. Em Salmos, não me lembro qual salmo fala que o justo florescerá como a palmeira, plantado na casa do Senhor. Uma palmeira firme, pode vir vento, pode vir chuva, vendaval, ela está lá arraigada. Nós somos essa palmeira, irmãos, arraigados, enraizados na casa do Senhor. A igreja é o lugar de a gente ser plantado. E aí pode vir e virão muitas coisas, mas nós vamos estar firmes ali, né? E edificados. Aqui tem essas duas figuras. Uma figura que é viva, que é uma palmeira, uma vida, ela cria raiz e cresce. E um edifício, que não é uma coisa viva, mas pode ser edificado. Então nós somos tanto palmeiras ou árvores, como edifício. De qualquer maneira, irmãos, Cristo é o nosso chão. Amém. Cristo é o nosso espírito. Amém. E cada situação que vem é para que a nossa raiz se aprofunde. Dizem que as plantas aprofundam as raízes no inverno. O inverno não é uma estação, não é a melhor estação, né? É frio, venta, é seco, é feio, né? As plantas perdem as folhas, mas é um bom tempo para quê? Criar raiz.
E o bom é que o inverno não dura o ano inteiro. Depois do inverno vem a primavera. Aí as folhas nascem, fica tudo bonito, a gente sossega e fala, oba! Mas a primavera também não dura o tempo todo. Vem o outono, as folhas caem e depois vem o inverno. Então, irmãos, a nossa vida de enraizados e radicados em Cristo passa por várias estações. O importante é que a gente fique firme nele, enraizado nele. As estações vêm e vão. O chão, que é o Senhor, permanece firme. Se nós ficarmos firmes nesse chão, nós vamos crescer. Nós vamos crescer, né? E, por fim, fala, o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. As experiências que nós temos com Deus no nosso espírito têm peso eterno. Se eu coloco a minha esperança, a minha paz, o meu sossego nas situações, não só as situações passam, como aquilo a minha experiência vai passar. Não vai ficar em mim. E quando o Senhor voltar, isso vai ser queimado. Agora, as experiências que eu tenho no Espírito, no Senhor, elas têm um valor eterno. Amém. Quando o Senhor voltar, elas permanecerão em mim. Amém. Serão parte da minha pessoa. Esse é o trabalhar do Senhor em nós. Quando o Senhor voltar, tudo que é negativo, tudo que é natural, tudo que é carnal, tudo que é pecaminoso, tudo que é do velho homem, vai desaparecer. Se a nossa experiência hoje não é uma experiência no Espírito, se nós não tocamos o Senhor no Espírito, se nós não aprendemos a ter paz no Senhor e não nas situações, quando Ele voltar, essas experiências não vão, transpor a era. Consegue entender? Não. O Senhor volta, Ele vai fazer uma mudança de era. Certo? Termina esta era, a era da igreja, e vai começar o milênio. A realidade do reino. As experiências que nós temos no Espírito hoje, elas vão permanecer. Porque elas pertencem ao reino. Amém. Elas pertencem à próxima era. Amém. E o que não é, vai passar. Então, quanto mais experiências nós tivermos com o Senhor no nosso dia a dia, na nossa vida, de confiar no Senhor, de nos voltar a Ele, de nos arrepender, de deixar que Ele trabalhe em nós, mais conteúdo espiritual nós teremos para entrar na próxima era. E se nós tivermos tão pouco conteúdo espiritual, nós não vamos conseguir entrar na próxima era. E aí o Senhor vai ter de fazer conosco um trabalho especial por 1000 anos. Então hoje, irmãos, dizer que Deus é Espírito e nós precisamos andar no Espírito, quer dizer que nós realmente devemos ter experiências reais com Ele na nossa vida com o Senhor e na vida da igreja. Amém. E o que Ele trabalhar em nós agora vai permanecer por toda a eternidade. Amém. O que Ele falou para a mulher samaritana? Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para onde? Para a vida eterna.
Esse para a vida eterna indica direção, condução. Entende? Ela vai jorrar até chegar à vida eterna. Então, quanto mais o Senhor jorrar em nós, mais próximos da vida eterna nós estaremos. Nós seremos conduzidos à vida eterna pelo jorrar do Senhor em nós. Então, irmãos, essa é a lição 3. Deus é o Espírito. Deus é Espírito. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Alguma pergunta? Só a título de curiosidade, você falou que aprendermos a ter paz não somente no ambiente de paz, mas quando estivermos fora do ambiente de paz. É interessante que todo treinamento do bombeiro é assim: você manter paz num lugar totalmente fora de paz. E muitas vezes isso incomoda quem está na ocorrência, ele fala assim: você não está vendo? E nós estamos tão calmos ali que a pessoa quer que você transmita uma sensação ali de desespero. Né? Então, graças ao Senhor pela Deus é Espírito. Né? Amém. Está nos levando a isso. Possamos realmente ter essa experiência de, independente do ambiente que estejamos, desfrutar desse Deus que é paz. E aí, nesse caso, a gente expressa essa paz. Né? O bombeiro não estava expressando pânico, e os que estavam em pânico achavam, então, que eles estavam o quê? Não estava vendo a situação. Pelo contrário, porque eles viam a situação e que eles sabiam que precisavam manter a paz e a calma. Conosco também não é diferente, irmãos. Quando a gente vê o Senhor e não a situação, a gente se acalma. Né? Então, os discípulos, né, que estavam lá no mar. Sim, exatamente. O Senhor com eles, ali, dormindo. O barco para lá e para cá, para lá e para cá, e o Senhor dormindo. O que eles falaram? Senhor, não fique em paz, não. Entre em pânico, por favor, porque nós estamos em pânico. Seja um conosco. E o que o Senhor falou para eles? Homens de pequena fé. Nós precisamos ser transferidos de esfera, né? Sair da esfera da visão e do que nós vemos e apalpamos e entrar na esfera espiritual. Amém. Isso é a cada dia, a cada experiência, né? Talvez numa experiência eu já estou bem, mas aí o Senhor vai e manda outra situação que aquele mesmo sentimento vai ser pego em mim, só que em outra situação que eu acho que eu já dominei. Nossa, esse negócio de desfrutar com o Senhor como o Espírito tem que ser real mesmo, não é pra brincar. E às vezes você está tão no Espírito que quem não está fala: você não está vendo? É irritante. É irritante. Aquele irmão está no Espírito demais. Não vai falar nada? Você não vai falar nada? É isso? Eu acho que é isso que o Senhor quer, que a gente aprenda a viver andando no Espírito. Porque às vezes eu penso assim, às vezes eu passei uma situação que a outra pessoa passou e a outra pessoa passou numa de boa, sabe? Aceitou numa boa. Mas eu estou passando por isso e estou morrendo infartada. É porque o Senhor trabalha em cada um de forma diferente. Né? Às vezes a experiência que eu passo pode ser semelhante à sua, mas eu sou uma pessoa diferente. Né? Todos nós somos diferentes, né? E às vezes eu não fui ganha naquilo ainda, né? E você vê, pode ser que quando eu estou nessa situação e estou quase morrendo infartado,
Qual é a minha segurança? Uma coisa que pode me deixar seguro talvez seja ver outros infartando também. É sério. É verdade. Aí no sol, como estão assim, nossa, tá desesperado todo mundo. Não, e aí isso se torna o meu ídolo. E eu tenho paz. Qual é a minha paz? A paz que eu não estou sofrendo sozinho. Tem alguém pior que eu. Tá certo? Tem alguém na mesma situação. Então se tem mais gente na mesma situação, tudo bem, então eu vou me conformar. Tá certo? Você percebe que coisas a gente usa para ter paz que não é paz coisa nenhuma? Esses são os nossos conceitos. Como nós somos cheios de conceitos. E você ainda julga, né? Fala assim, nossa, querer vir, que absurdo. Passando por isso, não faz nada. Nem ajuda, né? O ser humano é assim. Ainda bem que o Senhor não desiste e não nos dá descanso, né? Apesar de a gente de vez em quando falar, Senhor, dá um tempo aí, vai. Mas não, porque ele tem um cronograma. Ele é longânimo, não quer que ninguém pereça, pelo contrário, que todos se arrependam. É interessante esse ponto que você falou. Nós estamos mudando de era. Vamos entrar numa esfera eterna, né? Sim. É interessante a gente deixar os atributos de Deus serem trabalhados. Sim. Porque tudo que não for de Deus vai ficar. Nunca tinha tocado nesse ponto. É interessante. Não, o Senhor vai ter de virar para nós e falar, olha, você não consegue me desfrutar nessas situações, você não consegue exercitar seu espírito, você ainda ama certas coisas e tal. E nós vamos agora para um lugar e uma era que não vai ter nada disso. Você não vai se encaixar lá. Não vai dar certo. Então eu vou fazer o seguinte, pega esse desvio aqui, ó. Tá certo? E daqui 1000 anos você volta, porque aí você vai conseguir. Não, irmãos, na verdade é isso. Tá certo? Nós não conseguimos ter paz em Deus, e sim nas situações. Naquela situação, no reino, só vai ter Deus. As situações não. Nós não aprendemos a ter paz em Deus. Nós não aprendemos a confiar em Deus, ou a nos arraigar em Deus. Vindo o milênio, essas coisas todas em que a gente se apoia, não vão mais existir. Nós vamos entrar no reino, não vai ter nada disso. O que nós vamos fazer lá? Então o Senhor vai falar, não, pera lá, você não está pronto ainda. Volta depois. Tá certo? Então, quanto mais nós permitimos que o Senhor trabalhe em nós, mais coisas da era vindoura Ele vai produzir em nós. Aí quando o velho céu e a velha terra passarem, nós teremos lastro espiritual e celeste suficiente para poder estar lá. É isso aí. Senão, o Senhor, por ser justo e por nos amar, vai nos mandar para um lugar em que a gente possa ser trabalhado para poder estar à vontade no novo céu e nova terra e na nova Jerusalém. Não é? Tem um que eu gosto bastante, ele começa dizendo assim, essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Uhum. E aí uma das partes que eu mais toco é que ele fala que não ser guiado pela vista, mas pelo seu amor. Sim.
Que na nossa vida, é assim como tocar no Senhor, não pelo que nós estamos vendo. Desfruto do Senhor porque tudo está favorável, mas aprender a desfrutar do Senhor quando os ventos são contrários. Exato. Esse é o grande X da questão. E eu pude ver muito isso da questão do inverno, como a forma como o Senhor apresentou, sabe? Nós vemos que o melhor momento de investir é na crise. É quando o mercado está oscilando, que é que vai ter as grandes oportunidades de se construir verdadeiras fortunas. Que possamos aprender com a natureza que o Senhor fez. Né? Que no inverno elas lançam as raízes. E o salmo que o Senhor mencionou é o Salmo 92, 12. Ok. Que diz: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. É isso mesmo. E essa música que você mencionou fala de Abacuque, né? A figueira pode não florescer. Não, esse daqui é outro esse, mas esse daí também é muito bom. Abacuque é ainda catequeira. Não haja fruto na vide, e o produto da oliveira seja mentiroso, os campos não produzem mantimentos, as ovelhas foram roubadas do aprisco, mas eu me alegro no Senhor. Não, mas cita Abacuque também nesse outro, né? Então é isso, irmãos. Essa foi a lição 3. Oi? Isso, eu vou fazer a chamada agora. Alaide, Alfredo, Camila, Emerson, Fátima, Gilmar, Gislaine,